A Revolução Russa. A Revolução Russa foi uma série de eventos sociopolíticos que mudaram o país em 1917. Foram dois levantes que ocorreram na Rússia neste ano, dividindo a Revolução em duas etapas. A primeira ocorreu em fevereiro, contra o governo do czar Nicolau II, e a segunda em outubro, que foi quando os revolucionários tomaram o poder de fato. Mas, para entender melhor esse conflito, é preciso compreender como era o sistema de governo da Rússia no início do século XX. Ocorre que, neste período, os russos adotavam o czarismo, ou seja, o poder era determinado pelo direito divino dos reis e tinha um apoio incisivo dos burocratas e também da Igreja Cristã Ortodoxa. No czarismo, a estrutura social funcionava da seguinte forma. No topo encontravam-se os boiardos, que representavam o czar e sua família, ou seja, a nobreza. Em seguida, vinha o clero, representado pelos membros da Igreja Cristã Ortodoxa. Em seguida, vinham os militares. E, por fim, os mujiques, que representavam os camponeses, que eram explorados e viviam em um regime de semi-servidão. Estes compreendiam a maioria da sociedade. Neste cenário da política czarista, a sociedade era basicamente agrária e latifundiária, tendo uma economia de base de agroexportação, que dependia muito da Inglaterra e, por isso, era muito atrasada, pois tinha muita resistência com a industrialização. Haja vista, adotar este modelo de economia significaria mudar toda a estrutura social favorável à elite dominante, que mantinha o regime através da repressão a qualquer forma de oposição, utilizando-se do poder militar para controlar a educação, a imprensa e a justiça. Entretanto, o processo de industrialização era muito intenso e a Rússia não conseguiu bloquear a sua chegada. Foi então que no governo do czar Nicolau II se intensificou a industrialização e nos centros dos territórios russos de Moscou e São Petersburgo passaram a se concentrar as atividades operárias. Porém, com a chegada das indústrias, as condições de vida pioraram, e não apenas para as baixas camadas sociais, como também para a burguesia, que sofreu grandes prejuízos. E foi a partir daí que a oposição ao governo ganhou força. Nesse cenário, surgiu o Partido Operário Social Democrata, sob a sigla POSD, que criticava fortemente a política do país. Entretanto, dentro do partido, existiam muitas ideias divergentes quanto às propostas de solucionar os problemas. Foi então que ele se dividiu em dois, os chamados bolcheviques, palavra russa que significa maioria, e os mencheviques, palavra russa que significa minoria. O primeiro tinha um viés mais socialista, e seu líder, Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, defendia a tomada do poder pelas armas. Já o segundo era mais liberal, estando sob o comando de Georgy Plekhanov e Yuri Martov. Eles acreditavam que a conquista do poder poderia ocorrer de maneira pacífica, por meio de eleições democráticas. Os revoltosos vinham organizando constantes protestos contra os czares e seus privilégios. Inclusive, foi nesse contexto que aconteceu o chamado Domingo Sangrento. Ocorre que em 1905, a Rússia perdeu uma guerra contra o Japão, que o povo considerava desnecessária, já que gerou imensos gastos bélicos para ampliar o território, que já passava por uma grave crise econômica. Logo, com a derrota, a população organizou um movimento de protesto pacífico, onde inclusive entoaram o hino de Deus salve o czar. Mas, mesmo assim, a repressão foi bem violenta, e o então czar Nicolau II autorizou o extermínio de milhares de pessoas, que apenas reivindicavam melhorias na qualidade de vida. Com isso, o czar perdeu o resto de apoio popular
que tinha e, assim, fortaleceu ainda mais a oposição. No início de 1917, mais precisamente em fevereiro, o czar foi deposto e os mencheviques assumiram sob a liderança de Alexander Kerensky, que instalou um governo provisório liberal, composto majoritariamente pela burguesia. Essa foi a primeira etapa da Revolução Russa e ficou conhecida como Revolução Branca, também chamada de Revolução da Duma, Revolução de Fevereiro ou ainda Revolução Menchevique. Haja vista, ocorreu de uma forma mais pacífica. Entretanto, ainda existiam diversos problemas, dentre os quais podemos destacar a fome e o fato da Rússia permanecer participando da Primeira Guerra Mundial, o que fez com que os bolcheviques, sob o comando de Lenin, adotassem o lema Pão, Paz e Terra, e assim eles conquistaram maior apoio popular. Aliado a isso, foi criado o chamado Exército Vermelho, que sob o comando de Leon Trotsky, em outubro de 1917, derrubou o governo provisório e estabeleceu a ditadura socialista. Tal ditadura se estendeu por muitos e muitos anos, considerando que, em 1922, foi criada a União Soviética, que abrangia todos os países que faziam parte do antigo Império Russo, e seu governo era composto por Lenin como líder, Trotsky como comissário do povo e ministro das Relações Exteriores, e Stalin como ministro das Nacionalidades. Dentre as principais consequências da Revolução Russa, podemos destacar nacionalização das grandes empresas, saída da guerra, reforma agrária, início da Guerra Civil Russa e a elaboração da primeira Constituição Socialista. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele, por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!